Você não atrai, você expressa. Pare um segundo nessas 3 palavras, porque elas talvez desmontem tudo o que te ensinaram sobre manifestação, lei da atração e pensamento positivo. Não para você jogar essas ideias fora, apenas para olhá-las de um ângulo que quase ninguém olha, porque existe uma diferença tão sutil entre atrair e expressar que ela passa despercebida pela maioria das pessoas a vida inteira, e é exatamente essa diferença que pode mudar a forma como você interpreta a sua própria vida. Bem-vindo à jornada de estudos da obra de Neville Goddard. Aqui, a nossa proposta não é oferecer respostas rápidas, é aprender a fazer perguntas melhores, porque às vezes uma única pergunta modifica toda a forma como passamos a enxergar a realidade. No episódio anterior, levantamos uma possibilidade desconfortável. E se o mundo exterior não fosse a origem daquilo que vivemos? E se ele fosse apenas um espelho? Imagine alguém diante de um espelho. Essa pessoa sorri, o espelho sorri. Ela ergue a mão. O reflexo ergue também. Agora imagine que ela, incomodada com a própria imagem, tente mudar apenas o reflexo. Ela toca o vidro, troca o espelho, empurra, cobre. Nada disso altera aquilo que está sendo refletido, porque o reflexo nunca é a origem, o reflexo apenas revela. E se grande parte do seu esforço na vida estiver sendo gasta exatamente no reflexo? E se você estiver tentando reorganizar imagens, quando a transformação verdadeira precisa acontecer antes delas? Guarde essa pergunta. Não vou respondê-la agora, porque ela vai voltar várias vezes ao longo de hoje. Existe uma frase que virou uma das mais repetidas das últimas décadas. Você atrai aquilo em que pensa. Você atrai aquilo que sente. Mas Neville Goddard propunha algo mais fundo. Ele não começava perguntando o que você está atraindo. Ele parecia interessado numa pergunta anterior, muito anterior. Quem está vivendo esta experiência? Uma pergunta quer modificar acontecimentos. A outra quer compreender identidade. A diferença parece pequena, mas talvez seja uma das mais importantes de toda a obra dele. Quando você ouve a palavra atração, quase nunca percebe tudo o que está escondido dentro dela. Palavras não carregam só definições, carregam formas de pensar. Quando alguém diz, estou tentando atrair prosperidade, o que essa frase sugere? Sugere que a prosperidade está longe, que ainda não faz parte da vida dessa pessoa. Agora troque uma palavra só. Estou expressando prosperidade. A sensação muda inteira. Já não fala de distância, fala de identidade. Já não fala de busca, fala de manifestação. Para Neville, a consciência não funciona como um ímã procurando acontecimentos espalhados pelo universo. Ela funciona como algo muito mais íntimo, mais silencioso, mais fundo. Ela expressa. 2 pessoas querem a mesma promoção. As 2 estudam. As 2 se esforçam. A primeira acorda pensando, espero que finalmente reconheçam o meu valor. A segunda acorda pensando, o meu valor não depende do reconhecimento. Por fora, as 2 fazem tarefas parecidas. Por dentro, habitam mundos completamente diferentes. Uma vive esperando confirmação. A outra já começa o dia a partir de uma identidade, porque estados de consciência não ficam presos dentro da cabeça. Eles transbordam, se expressam, em silêncio, o tempo todo. Talvez seja por isso que tanta gente sinta que está sempre correndo atrás da vida. Talvez não esteja correndo atrás de objetivos, esteja correndo atrás da confirmação de uma identidade que acredita ainda não ter. Uma lâmpada recebe energia e produz luz. Ela não negocia com a escuridão, não tenta convencer o ambiente. Ela simplesmente expressa o que a natureza dela permite. E uma árvore. Durante meses, aparentemente nada acontece. As raízes crescem em silêncio. Quando os frutos finalmente chegam, quase ninguém pensa nas raízes. Mas os frutos nunca começaram nos galhos. Começaram muito antes. Será que você passa tempo demais tentando produzir frutos sem olhar para o que alimenta as raízes? Antes de seguir,
Um aviso rápido. O que a gente vai ver agora é o coração deste estudo. Eu preparei um material em PDF, link na descrição, gratuito, para você reler isto com calma depois. Falo dele direito no fim. Por ora, guarde só que ele existe. Segue comigo. Se a realidade não está só sendo atraída, mas sendo expressa, então o que exatamente está sendo expresso? Duas pessoas entram na mesma sala, recebem a mesma notícia, vivem o mesmo acontecimento e saem dali contando duas histórias completamente diferentes. Você enxerga o mundo como ele é, ou enxerga o mundo através daquilo que já carrega dentro de você? Neville chamava esse conjunto invisível de estado. Um estado não é só o que você sente, é a maneira como você existe, é uma atmosfera interior, o lugar invisível de onde você observa tudo. Pense em alguém que acredita lá no fundo que nunca vai ser suficiente. Um elogio parece exagero, uma crítica parece sentença, um sucesso parece só sorte. Os fatos não mudaram, o observador mudou. E aqui vai a ideia que eu queria que você levasse deste episódio inteiro. O estado organiza a percepção molda a decisão. As decisões repetidas constroem uma trajetória. As trajetórias viram história, e depois de tempo suficiente, você chama essa história de destino. Mas será que era destino? Ou apenas um estado vivido por tempo suficiente para parecer inevitável? Durante o resto do dia de hoje, toda vez que alguma coisa chamar a sua atenção, faça uma única pergunta. Não, o que aconteceu? Mas, o que em mim está interpretando isto? A primeira pergunta procura culpado, a segunda procura consciência, porque aquilo que você consegue observar deixa de te governar por inteiro. Se esta reflexão está te alcançando de algum modo, deixa o seu like, não como aprovação, mas porque o like ajuda outras pessoas que também procuram este tipo de estudo a encontrá-lo. Existe uma pergunta que a gente quase nunca faz, e talvez seja justamente por isso que ela tem tanto poder. Quem eu estou sendo enquanto vivo esta experiência? A vida inteira você aprendeu a olhar para acontecimentos, emprego, dinheiro, saúde, relacionamento, reconhecimento. Tudo parece acontecer do lado de fora. Neville inverte isso por completo. Para ele, existe algo anterior aos acontecimentos. Uma identidade, silenciosa, quase invisível. Pense num ator. Quando ele sobe ao palco, continua sendo a mesma pessoa, mas por algumas horas ocupa outra identidade. Fala diferente, anda diferente, percebe o mundo diferente. Tudo muda, não porque o palco mudou, mas porque a identidade ocupada mudou. Você não está só vivendo acontecimentos, está vivendo acontecimentos a partir de uma identidade, e isso muda absolutamente tudo. Pense em alguém que passa anos repetindo, calado: eu preciso provar o meu valor. Aceita trabalho que não quer. Tem dificuldade de dizer não. Busca aprovação o tempo todo. Essa pessoa não tem um problema de circunstância, tem um estado assumido. É por isso que tanta mudança externa só entrega resultado temporário. Muda a circunstância, sem mudar a identidade. Imagine um projetor de cinema. O filme muda, as cenas mudam, os personagens mudam. Mas se o rolo for o mesmo, a história continua, no fundo, igual. E então você diz: a vida fica me repetindo os mesmos problemas. Será a vida ou será a consciência usando de novo o mesmo ponto de partida? Essa pergunta não é para te dar culpa, é o contrário, ela te devolve liberdade. Existe um hábito tão comum que você raramente percebe que está preso a ele. Você olha para a sua vida e, calado, tira uma conclusão. Quando isso mudar, então eu mudo. Quando a minha situação financeira melhorar, eu sinto tranquilidade. Quando os outros me reconhecerem, eu finalmente acredito em mim. Essa lógica parece tão razoável que quase ninguém questiona, mas Neville questionou. Porque essa lógica entrega às circunstâncias a responsabilidade de decidir quem você é. Sem perceber, você passa a viver esperando autorização da realidade.
E se você estiver esperando uma autorização que nunca foi necessária? A própria felicidade passa a morar sempre alguns passos à frente, como uma linha no horizonte. Quanto mais você caminha, mais ela se afasta. Alguém acredita: quando eu ganhar mais dinheiro, finalmente vou me sentir seguro. Consegue a promoção, a renda sobe. Por um tempo, alívio. Meses depois, o medo é perder o que conquistou. Depois, será que é suficiente? O problema nunca foi só financeiro. O estado continuou o mesmo. A escassez só trocou de roupa. Agora imagine que a pergunta inicial fosse outra. Como vive alguém que já experimenta por dentro segurança? Essa pergunta muda a direção inteira da caminhada. Imagine um rio. Durante anos correu na mesma direção. Agora imagine que pouco a pouco ele começa a mudar alguns graus de direção. Nos primeiros dias quase nada parece diferente, mas continue olhando. Anos depois, a paisagem inteira mudou. A transformação começou quando o novo curso ficou visível, ou muito antes, no instante em que a direção foi alterada. Se a realidade expressa estados, como um estado muda? Essa é a pergunta mais importante de todo este episódio. Antes, um exercício rápido. Não precisa acreditar em nada, só observe. Lembre de um momento da sua vida, uma conversa, uma decisão, um conflito. Esse acontecimento já terminou, mas você ainda consegue revivê-lo por dentro. Em alguns casos, o corpo até reage de novo. Existe um espaço dentro da consciência onde experiências continuam vivas, mesmo quando o mundo lá fora já mudou. Agora imagine uma situação que ainda não aconteceu. O seu corpo já começa discretamente a responder, mas nada aconteceu ainda. Então, o que está produzindo essa resposta? A consciência não reage só ao passado, ela responde àquilo que você experimenta por dentro. E se ela puder habitar por dentro uma experiência antes que ela se torne visível, não como fuga, não como fantasia, mas como treino da própria identidade? O músico executa o concerto inteiro por dentro muito antes de subir ao palco. O atleta percorre mentalmente cada movimento muito antes da competição. Aquilo que ainda não existia lá fora já ocupava um espaço real por dentro. Talvez a pergunta nunca tenha sido: o que eu quero conquistar? Talvez seja: quem eu preciso aprender a habitar? Porque quando muda a forma de perceber, mudam as escolhas, as respostas, as ações, e pouco a pouco mudam os resultados, não por mágica, mas porque a consciência deixou de caminhar na mesma direção de antes. A gente caminhou por uma hipótese simples e talvez profundamente transformadora. Começou num espelho. Depois percebeu que o problema talvez nunca estivesse no reflexo. Atrair, expressar. Atrair pressupõe distância. Expressar pressupõe identidade. Atrair sugere que o que você busca ainda está fora. Expressar sugere que alguma coisa já começou, em silêncio, dentro. E existe uma pergunta que você pode levar a partir de hoje, não só neste vídeo, mas na próxima conversa, na próxima decisão, no próximo medo. A pergunta é simples: que estado eu estou expressando agora? Não é: o que está acontecendo comigo? Não é: quem é o culpado? É só: que estado está encontrando expressão através desta experiência? Talvez essa pergunta não resolva todos os problemas de imediato, mas pode mudar inteira a forma como você passa a observá-los. Existe uma tendência muito humana de imaginar que liberdade é controlar tudo. Neville aponta para outra direção. Talvez liberdade seja perceber que existe um espaço dentro da consciência que nenhuma circunstância consegue ocupar por completo. Um espaço onde você ainda pode observar, escolher, reposicionar, habitar. Talvez muito do sofrimento humano não nasça só do que a gente vive, mas da identidade a partir da qual a gente continua vivendo. Então talvez a sua maior tarefa não seja controlar acontecimentos, seja aprender a reconhecer estados, porque aquilo que você reconhece pode ser compreendido, e aquilo que você compreende pode ser transformado.
E aqui o material que eu prometi a você. Na descrição deste vídeo está, de graça, o PDF desta aula. Não é um resumo, é um material editorial, preparado para leitura contemplativa, porque algumas ideias revelam um significado novo cada vez que a gente volta a elas. Baixe agora, antes de fechar o vídeo, e leia com calma quando este episódio já tiver assentado em você. Agora, um convite. Não quero saber se você gostou. Quero saber outra coisa, mais específica. Qual situação da sua vida, concreta, você passou a enxergar de outro jeito depois desta reflexão? Escreve nos comentários. A sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa, percorrendo esta mesma jornada, precisa ler hoje. E se você quer acompanhar os próximos estudos, inscreva-se. Toda semana a gente aprofunda um novo aspecto da obra de Neville Goddard, sempre com o objetivo de compreender, nunca de convencer, porque consciência não se impõe, consciência desperta. Mas talvez fique uma pergunta no ar: e se aquilo que você acredita lá no fundo fosse o que decide se o dinheiro chega ou não chega até você? No próximo domingo tem episódio novo. Sua fé é sua fortuna. Não é promessa fácil nem fórmula mágica. É um outro jeito de entender por que sua vida vai do jeito que vai. A gente se vê lá.